Fala galera, beleza? Que é o Joab do canal Vasco é Nosso Papo. Vim aqui mais uma vez trocar ideia com vocês, falar um pouco de Vasco da Gama, né? Sobre as coisas que acontecem no nosso clube, aquela visão de torcedor para torcedor, de tudo que está caminhando sobre o nosso time, né? E falar e abordar dois assuntos, que é em relação à derrota para o Audax ontem e um possível retorno do Castanho e do Vanderlei. Vou começar falando da derrota. No meu ponto de vista, já era algo esperado por tudo que vem acontecendo, tanto de contratações quanto de condução, de preparação. Eu não consigo ver perspectiva nesse time, eu juro pra vocês, cara. Eu não consigo identificar nenhuma valência positiva ali que você credencie o Vasco para fazer um campeonato digno, sabe? Desde da contratação do técnico até os jogadores que vieram pro Vasco. Eu juro que eu não consigo ver uma perspectiva de um time que pelo menos consiga competir dentro do campeonato carioca. E eu vou ser muito honesto com vocês, eu tô muito preocupado em relação aos clássicos. Tô muito preocupado, porque o Botafogo tem um time ajustadinho, tem um técnico que fez um bom trabalho ano passado, reforçou alguns setores pontuais, já se mostrou melhor do que o nosso time ano passado, quando nos goleou dentro de casa. E aquele time, eu não consigo nem dizer pra vocês se era melhor, pior ou igual. Eu acho que no mínimo igual até é esse aqui, um pouco melhor do que o que está sendo montado hoje, né? E a gente passou uma situação muito difícil, fomos goleados no São Januário. O Fluminense tem um time que vai disputar Libertadores, tem um time bom, reforçou, sabe? Trouxe um jogador que era da gente, lei do ex no Vasco funciona, que é o Germancano. E sem falar do Flamengo, tem o melhor time do Brasil, um dos melhores times do Brasil. Não vão tirar o pé em relação a gente. E eu estou muito preocupado em relação a esses jogos. E não só esses jogos, mas qualquer outro time. Eu não consigo ver uma diferença das contratações que o Vasco fez hoje. Uma diferença como Volta Redonda, um Bangu, um Olaria contrataria. Eu juro para vocês, eu não consigo ver distinção de contratação. O Vasco está contratando hoje jogadores como se fosse o Olaria, como se fosse o Bangu, como se fosse Volta Redonda, sabe? Porque perspectiva zero em cima desses jogadores. Eu até acredito que eles vão correr mais do que do ano passado. Eu acredito que eles vão se esforçar mais e vão correr mais, mas só isso não vai bastar. Falta técnica, sabe? Falta visão de jogo, falta ser um jogador mesmo que joga em clubes como o Vasco, mesmo por mais que a situação esteja difícil. Eu não consigo ver esses jogadores contratados fazendo isso. E, consequentemente, agora abordando o assunto de Leandro Castanho e Vanderlei, esses dois aí passam a ser reforços, jogadores que a gente quer fora do Vasco. A possível volta deles passa a ser reforço, porque a perspectiva é zero. O Vanderlei, Deus que me perdoe, ele é horroroso, ele não joga há muito tempo. Na minha ótica, o Castanho não tá bem no Vasco, não vou dizer má vontade. Ele não tá bem no Vasco desde quando ele veio pro Brasil, jogou uma boa temporada no Vasco. O Corinthians quis levar ele e ele permaneceu. A diretoria, o Campelo, fez jogo duro e ele permaneceu. Dali em diante, o Castanho não foi mais o Castanho do Vasco. E eu não sei se é reforço, se é continuação de refumo, porque a perspectiva é horrível. Eu tô muito preocupado em relação ao Carioca. Eu acho que a gente vai brigar para não cair. Não vai conseguir se reforçar ao longo desse campeonato. Tudo que o Vasco fizer a partir do início do Carioca é trocar o pneu do carro com ele andando. Não vai fugir disso, gente. Vai ser atitudes desesperadas. Tudo que o Vasco fizer a partir do início do Carioca. E é essa condução que essa diretoria tá nos conduzindo. Infelizmente eu não quero, outros torcedores não querem, mas é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo tempos piores, porque os caras estão conseguindo ser pior do que o Campelo. Eu não consigo visualizar a perspectiva. Infelizmente, eu tenho que fazer vídeo para vocês sendo realista, é visão de um torcedor. E eu acho que se eu fosse um repórter,
se eu fizesse uma análise das contratações, eu estaria falando a mesma coisa para vocês, porque não trouxeram nenhum jogador que você fale assim, poxa, vou dar o exemplo do Raniel. Pô, o Raniel nunca foi um craque, o Raniel nunca foi um jogador de destaque, mas apostaram num jogador que teve problema sério de físico para ser um dos comandantes do ataque do Vasco. Se é para apostar em alguém, eu aposto então no Dedé, eu não deixava ele ir para Ponte Preta, porque por mais tempo que o Dedé esteja parado, todo mundo sabe do potencial, da qualidade que o Dedé tem. Então, se é para correr risco, eu vou correr risco com um jogador que é bom, que pegou seleção. Eu não vou correr risco com o Raniel. Ele não vai entregar nada ao Vasco, ele vai ser outro Dagoberto. A verdade é essa. Então, assim, infelizmente, as coisas estão difíceis, estão caminhando para um cenário catastrófico. Um caminho que talvez pode ser sem volta. Eu espero que essa gestão não chegue até o final do mandato, que realmente hoje para mim não tem oposição, mas que se crie oposição e retire esses caras do Vasco, porque se tivesse sendo um bom governo no Vasco, a gente entenderia não ter oposição, ou não ter uma oposição com força, mas não é o caso. As coisas estão catastróficas, a perspectiva é baixíssima a perspectiva desse ano, do cenário econômico, de organização institucional, de patrimonial, de esportiva. Nada tá salvando, nada tá dando um alento, perspectiva de nada. Então, assim, eu peço essa 30 cadeiras de suposta oposição que se levante, você que se organize, que junte com as chapas que estão de fora, né, que infelizmente a do Leve não entrou, se junte com a dele, crie uma oposição com força e desinstituam essa galera que está lá, porque não temos perspectiva de um ano tranquilo, não temos perspectiva de um ano, sabe, de moderado, não temos, é de mal a pior. E Deus queira que eu esteja enganado, mas o sufoco eu acho que vai começar agora no Carioca. Mas vamos ver o que pode acontecer. Se esses dois forem reintegrados, peço a Deus que ilumine a vida, as mãos do Vanderlei e o pé, a cabeça do Castanho, que faça uma temporada fora do normal para poder ajudar nosso Clube Vasco da Gama aí a se reerguer, porque a gente está precisando muito da ajuda divina, porque da competência desses caras tá faltando demais. Valeu, gente, forte abraço, tamo junto.